Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Suzana Matos, nós estamos aqui no canal do Dicas Terceiro Setor. É muito bom ter você por aqui. Nós estamos falando sobre diversos assuntos, já temos vários vídeos aí que a gente já subiu. Se você não viu, assista, se inscreva no nosso canal e compartilhe aí nas redes sociais aos seus amigos aí para que todo mundo possa se engajar e aqueles específicos que são da área do terceiro setor possam obter mais conhecimento. Esse canal existe para isso, para a gente conseguir levantar recursos para as organizações, crescimento em todas as áreas, porque nem sempre o problema da organização é a captação de recursos, mas é o planejamento em si. Muito bem, pensando no crescimento da organização, nós gestores, nós temos um grande problema e falhamos muito. Por quê? Porque a gente acha que a gente pode resolver tudo. Então a gente está em meados de agosto, a gente começa as atividades, vai na segunda quinzena de janeiro, e a gente vai com todo o pique, com toda a agitação, e a gente, como se a gente fosse, Capitã Marvel, Homem de Ferro, e a gente não fosse desgastar e se cansar. Vai chegando em agosto, o gás vai perdendo, o cansaço vai vindo, vem as preocupações, vem as contas para pagar, vem as despesas, vem as cobranças, enfim, vem os comprometimentos. E a gente tem que entender uma coisa, que a gente não faz nada sozinho. Na organização, por mais que você seja a idealizadora, a cofundadora, entendeu? A representante, você fez parte, você precisa entender que, e eu também, que nós precisamos de pessoas para estarem conosco para fazer as coisas. Então, eu estou falando do quê, mais uma vez? De gestão de pessoas. Durante muito tempo, nós usávamos o termo apenas de departamento pessoal, DP. Ou seja, era só um setor onde faziam as contas do que a pessoa tinha que receber, fazer os seus descontos, tal, tal, e pronto, acabou. Depois de um tempo, nós passamos para um setor mais, mudou de DP para recursos humanos. Ficou mais maleável, né? Vamos tratar de pessoas, tal. E aí abriu um pouquinho mais o leque, mas ainda se restringia muito mais especificamente a questão de contabilidade, pagamentos do funcionário, essas coisas todas dentro da legislação. E aí nós estamos agora abrindo um pouco mais um leque nessa nova década, nesse novo momento, e estamos trabalhando a questão de gestão de pessoas, ou seja, como nós tratamos os funcionários, aqueles que estão no dia a dia da organização, os stakeholders da organização, sejam eles aqueles que estão lá diretamente ou aqueles que estão indiretamente. Como que nós tratamos essas pessoas? Como que nós conversamos com essas pessoas? E às vezes é assim, a gente tem um problema sério que a gente é gestor, porque a gente às vezes quer o resultado, mas a gente não fala para a pessoa que está do nosso lado que resultado que a gente quer. E a gente acha que a pessoa vai deduzir por transmissão, telepatia, sei lá o quê, que a pessoa tem que entender. E aí, se a pessoa não executa, o gestor fica estressado. E aí, às vezes, desconta no próprio funcionário ou voluntário que está ali com boa vontade de querer ajudar, mas nem sempre sabe o que fazer, ele sabe como dizer. Então, é importante, eu quero falar para você aqui, que você que é gestor, seja de uma organização que vai começar e você está aí no dia a dia, na luta, daquela organização que já começou, daquela organização que já executa, é importante que você tenha um manual de gestão de pessoas, um manual de RH, de gestão de pessoas. Esse manual, para que serve? Bom, o manual serve para nos orientar, dizer o que a gente precisa fazer em tal função, em tal situação. Quando você compra o equipamento, você vai lá no manual, se você não sabe montar, para você ver. Se bem que agora tem as redes sociais, ChatGPT, a gente vai lá e vê tudo, mas é importante que a gente tenha esse manual. Por exemplo, você não tem como apresentar a organização para um funcionário se ele não souber cobrar, por exemplo, num funcionário, se ele não souber, por exemplo, o que é organização. Então não tem como você falar para ele, ó, vai lá no chat GPT e você vai lá para ver o que é organização. Não, por mais que tenha informação lá da inteligência artificial, que a gente sabe que é bom, existem coisas que são muito específicas da organização. E eu não estou dizendo que a gente não deva usar, não, o chat GPT. Tem que usar para coisas, aquilo que realmente é bom, mas existem coisas que fogem, porque é muito mais humano, né? E não tanto tecnológico, como tem na inteligência artificial. Mas deve usar na medida certa. E aí é importante você ter um manual de gestão de pessoas. Neste manual, você vai trabalhar as orientações
para que o funcionário, o voluntário, aquele que queira conhecer e se envolver com a organização, saiba o que vai fazer. Então, o que tem nesse manual? Bom, primeiro são as informações institucionais. O que é a organização, qual a sua missão, sua visão, seus valores, seu propósito, seu ideal de vida, quais são os seus objetivos daqui a 2, 3 anos, 5 anos no máximo. Mais que isso, a gente vê que é difícil desenvolver um planejamento, porque muita coisa muda e a pandemia veio aí para mostrar que a gente tem que pensar em planejamentos mais curtos para a gente poder ir ajustando na medida do tempo. E aí você vai fazendo desse manual, você vai especificando as funções. Começam-se pela apresentando a própria diretoria, quem é a governança. Tem gente, eu falo isso, estou risada, mas o negócio é sério. Tem voluntário que está dentro da organização, tem funcionário que está dentro da organização e não sabe quem é o presidente da organização. Mas porque não foi apresentado. Então ele já começa conversando, trabalhando, fazendo, mas não passou por um treinamento. E aí, de repente, o presidente chega dentro da organização e a pessoa nem sabe nem quem é. Aconteceu uma situação que o presidente chegou na organização e aí tal pessoa foi abrir e não deixou o presidente entrar. Uma organização pequena. Porque ele falou, não posso entrar, só com autorização de fulano. Percebe a situação? Então, às vezes, nós falhamos porque não treinamos as pessoas. E isso é falta de planejamento. Se você for numa organização de pequeno porte, de médio porte, você vai ver que é uma loucura. Difícil é a hora que o gestor para sentar. Ele vai correndo para todo pelado. Eu sei porque eu era assim. Até um dia que alguém chegou em mim e falou assim, Suzana, senta. Você não vai resolver o problema da sua organização dessa forma. Você precisa parar, sentar, para pensar e ter a mente organizada para saber o que você vai fazer. Então, se você não informa seu time, como é que o seu time vai saber o que ele precisa fazer? Então, nesse manual, descrição, identidade, os valores da organização, a governança, e aí você começa a discriminar quais são as funções. Por exemplo, qual é o cargo mais alto? É o cargo de diretor executivo? Começa pelo diretor executivo. Coordenador, o responsável técnico, quem são os educadores, quem são as pessoas da operação, né, operacional, na cozinha, na limpeza, na recepção, na portaria, e vai descrevendo quais são as funções dessa pessoa. E vai pensando como fazer isso. Suzana, eu não sei como fazer. Aí sim você corre atrás da inteligência. Vai pesquisar o que faz um profissional dentro assim, assim, assim. Mas lembrando que tem que estar dentro da função do profissional do terceiro setor. E é muito importante casar isso com a ajuda da contabilidade, de um advogado que vai ajudar você a entender o que deve ser colocado ou não. E exigido, porque também tem o Código Brasileiro de Ocupações. Então tem que tomar cuidado em relação a isso. Mas faça esse manual. E apresente esse manual para a equipe de trabalho. Por favor, não deixe de fazer isso. Faça reuniões de apresentação. Quando entrar alguém, um funcionário novo, treine essa pessoa. Porque às vezes a gente está assim, ai, eu preciso desse funcionário, então chega, vamos lá fazer, eu quero que você faça isso, tal. E já começa, já joga a pessoa na sala, já joga a pessoa na administração, já joga a pessoa na função. Calma. Eu sei que precisa fazer. Mas se não treinar, vai fazer e vai fazer errado e vai dar ruim. Depois você vai cobrar essa pessoa por isso. E vai demitir a pessoa e às vezes a pessoa não vai nem saber o porquê está sendo demitida. Eu tô falando isso por experiência própria, tá? Por coisas que eu fiz no passado, o quanto errei e o quanto procurei depois me corrigir nos últimos anos aí para não fazer essas coisas. Com orientação de pessoas. Porque tem muito líder e muito gestor também que não para sentar para aprender. É arrogante. Isso mesmo, é arrogante e acha que tem todo o conhecimento. E você e eu não conhecemos tudo. Nós vamos passar a vida inteira aprendendo. Então, por favor, conheça sobre a parte de gestão. Pense e estruture isso na sua organização. E a cada 6 meses, relembre isso. E uma outra coisa interessante que é bom fazer também, faça avaliação dos seus funcionários. E peça para que eles façam avaliação de vocês. E estejam preparados para as críticas, tá bom? Porque elas virão. E não tem problema nenhum, houve crítica. A gente vai ouvir e pensar naquilo que realmente pode ser melhorado ou não. Porque às vezes a gente pensa que a gente está fazendo um trabalho, está bombando, está fazendo tudo. Mas quem está olhando de lá de fora enxerga uma coisa que a gente não está vendo. E de repente aquela dica, aquela sugestão, aquela crítica vai ser crucial para o crescimento da organização ou de tal área da organização. Então pensa nisso. Faz o manual, apresenta semestralmente, no começo do ano, depois do retorno do recesso. Faça uma apresentação,
Converse individualmente com o seu time. Se você tiver alguém da área de psicologia, se você tiver um assistente social para te apoiar nisso, vai ser ótimo, porque isso vai fazer a organização crescer com certeza. E uma outra coisa que a gente pode trabalhar em outro momento também, eu já falei sobre isso, é fazer reuniões de equipe, reunião de planejamento. Tem organização que passa o ano inteiro e não faz nenhuma reunião com seu time, nenhuma, para dar uma devolutiva, para ouvir, para treinar. Tem organização que não oferece treinamento para os seus funcionários. Gente, é uma empresa. É uma empresa, tem muito treinamento gratuito aí, nos canais, na internet, no YouTube, em redes de parceria. Depois da pandemia, o que apareceu de treinamento e aceleração de projetos, tem coisas que a gente está até rejeitando, que não tem nem condições de como aceitar. Tudo gratuito. E a gente pode oferecer para o nosso time e fazer com que isso cresça. Então não perca essa oportunidade. Reveja seus conceitos. Deixe de ser arrogante. Seja mais humilde. Ouça as pessoas, ouça aquelas que querem ajudar vocês nas redes sociais, nos canais, aqui. Faça como eu, que um dia eu parei para sentar e ouvir. Suzana, você está errada, você precisa se corrigir. E até hoje procuro fazer isso. E aí você vai ver, com certeza, que o trabalho na organização vai crescer. E quando crescer também valorize, viu? Não traga só para si a fama e os louros, não. Reconheça todo o time, faça isso com todo o time, por favor. E de uma maneira justa, traga bonificações também para o seu time. Se puder ser financeira, ótimo. Se não, pense em folga. Se não, pense em outro tipo de benefício. Enfim, um passeio, quem sabe. Um evento no final do ano para todo o time, uma festa para todo o time. Pense nisso. Pense nisso. Às vezes a gente foca só naquilo. Eu preciso levantar o dinheiro. Mas não pensa, de repente, também em quem está te ajudando a levantar esse recurso e fazer a organização crescer. É isso, gente. O vídeo ficou longo, mas era totalmente necessário. Então, cuide das pessoas. E cuide também de você, porque você também é uma pessoa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.